Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lisli Domingues, eu sou nutricionista e eu vim aqui falar um pouquinho com vocês hoje sobre glúten e lactose na dieta. Afinal, pode ou não pode? Você sabe? Mas antes de eu entrar nesse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os nossos conteúdos que são postados aqui para você diariamente. Então, se inscreva já! E bora lá, né, gente? Vamos falar sobre esse assunto tão polêmico e tão interessante ao mesmo tempo. O glúten e a lactose. Primeiramente, vamos entender o que é cada um. A lactose, ela é o açúcar do leite. E para digerir a lactose no nosso organismo, a gente precisa de uma enzima chamada lactase. Então, a gente precisa da lactase para digerir no nosso organismo a lactose. É isso que significa, primeiro ponto. O glúten, ele é uma proteína do trigo, do centeio, da cevada, tá? Então, ele é um alimento também natural, não é um alimento industrializado. Ponto. Entendemos o que é cada um. Agora eu vou explicar cada um separadinho para você entender se ele pode ou não na dieta, o que acontece no nosso organismo e se a gente precisa excluir totalmente da nossa vida ou não. A lactose, ela é um açúcar, igual eu falei para vocês, que ela precisa da enzima lactase para ser digerida. E o que acontece com o passar dos anos no indivíduo normal, no indivíduo que não tem alergia de nada, tá? A lactose, com o passar dos anos, ela vai diminuindo no nosso organismo. Então, quando você antigamente tomava leite, comia queijo, sorvete, enfim, não sentia nenhum desconforto, é porque você tinha bastante lactose no seu corpo, lactase no seu corpo para digerir a lactose. Com o passar do tempo, como essa enzima diminui, às vezes acontece sim de você exagerar no leite, exagerar num produto, né, com lactose, e aí você vai se sentir mal. Você tem um leve desconforto, certo? Então é isso que acontece com o passar dos anos. O nosso corpo começa a produzir menos lactase. Só que isso não significa que você tem alergia à lactose. Não é bem aí a alergia. Então vamos entender melhor isso. Uma pessoa que ela tem alergia ao leite, alergia à lactose, ela não pode consumir. Ela não pode. Quando ela consome, ela precisa tomar um remedinho, né, que na verdade é a enzima, é a lactase, ela existe hoje em dia. Então as pessoas compram ela em sachês na farmácia. E aí quem tem alergia come, né, ou bebe leite, toma sorvete, come algum alimento que tem lactose e aí já toma esse sachê. E aí ela não se sente mal, porque hoje a gente tem esse benefício, a gente consegue encontrar a lactase na farmácia. Mas essas pessoas alérgicas, elas devem sim evitar. Por quê? Porque geralmente ela não vai ficar comprando sempre a lactase, certo? Então essas pessoas que têm alergia, sim, elas vão diminuir, vão evitar o consumo. E quando consumir, vão tomar essa lactase. Entenderam até aí? Porém, quem não tem alergia pode sim ter uma leve intolerância. Então vamos lá. Existem pessoas que, ao consumir leite e derivados, ficam estufadas, se sentem inchadas, se sentem com um leve desconforto abdominal, porque isso acontece mesmo. Essas pessoas que têm uma leve intolerância, pode acontecer gases, flatulências, a barriga ficar resmungando, até diarreia. E essas pessoas têm que tomar cuidado com o consumo, a quantidade que consome. Não significa que você precisa excluir. Você não tem uma alergia. Você não é o tipo de pessoa que, se você consumir, você vai realmente passar mal, vomitar, dar febre e todos aqueles desconfortos de uma alergia mesmo. Porque a alergia, gente, ela é uma doença, ela é algo grave. É algo que você não vai colocar isso na sua vida porque você vai passar muito mal, certo? Então, se você não tem alergia, você não precisa excluir da sua vida a lactose. Você não precisa deixar de tomar o leite, deixar de comer um queijo, um iogurte. Isso aí existem
Existem várias controvérsias, várias pessoas que falam, ai, não pode beber porque leite é para vaca, ai, a lactose não é para o ser humano. Gente, o iogurte, ele é um alimento riquíssimo em proteínas, é um alimento maravilhoso. Então por que você precisa excluir isso da sua vida se você não é alérgico? Se você tem uma intolerância, você passa a consumir menos. Você não vai exagerar para não ter o desconforto. Mas você não precisa excluir da sua vida. A gente precisa aprender a diferenciar. É o que eu sempre falo, a palavra equilíbrio. Equilíbrio. Tudo na vida você vai ter equilíbrio. Mesmo se ele é um alimento bom, se ele é um alimento proteico, você vai ter equilíbrio. Não vai exagerar, tá? E assim você pode consumir. Se você é uma pessoa que gosta de um leite, eu mesma sou uma pessoa que eu adoro tomar leite. Não consigo ficar sem leite. E aí, por que eu vou tirar? Por que eu vou excluir? Pelo contrário, eu vou consumir de forma moderada, sem exageros. Porque meu exemplo, eu sou o tipo de pessoa que se eu tomo um copinho de leite, tá ok. Agora, se eu tomo 2, eu já fico com gases. Eu já fico com um leve estufamento no abdômen. E isso é de 1 ano pra cá, mais ou menos, tá? Que eu comecei a sentir isso. Antigamente eu não tinha. E aí já vem o caso que eu expliquei pra vocês, que com o passar dos anos vai diminuindo a enzima lactase no nosso organismo. Então isso é normal. Se eu ainda tenho enzima e eu não estou passando mal, eu não tenho alergia. Então eu posso sim continuar consumindo o leite e derivados, tá? E com você é a mesma coisa. Então para, gente, de achar que eu tenho que excluir isso, eu preciso tirar aquilo. Vamos com calma, vamos entender o processo, vamos entender o que é o alimento. Se você quiser excluir, quiser tirar, ok, é uma escolha sua. Mas não tire como se esse alimento fosse um vilão. Como se isso fosse prejudicar a sua vida, prejudicar o processo de emagrecimento, que eu ainda vou falar nesse vídeo. O glúten, vamos entender o glúten. Gente, o glúten, ele é basicamente a mesma linha de raciocínio da lactose, tá? Basicamente a mesma linha de raciocínio. Se a pessoa ela tem uma doença celíaca, que é alergia ao glúten, sim, ela vai excluir o glúten da vida dela. Porque se ela consumir, ela vai passar muito mal. Diarreia, dores, vômito. A sensação é horrível. Realmente é passar mal mesmo, como uma alergia terrível. Cólicas, nossa. São problemas que você se sente acabado, destruído. Então, uma alergia alimentar, ela é horrível. Os sintomas dela é horrível. Então, se você tiver essa alergia, você vai ter uma diarreia, você vai ter muita dor, você vai ter muita cólica, você vai ter febre. Se você tiver essa alergia, você, com esse desconforto, você vai começar a desconfiar, tá? Primeiramente, se você tiver isso, passar mal, tudo mais, a gente indica fazer um exame para descobrir qual que é o alimento que você é alérgico. Se é o glúten, se é a lactose ou se é algum outro alimento, correto? Mas, se você não tem alergia ao glúten, por que você precisa excluir ele total da sua vida? Nutri, porque eu me sinto estufada, eu me sinto inchada quando eu consumo um pão. Ok, algumas pessoas têm sim essa sensação, a mesma que eu falei da lactose. Algumas pessoas consomem o glúten e ficam estufadas, ficam inchadas, ficam com gases e preferem excluir da sua dieta. Ok, ótimo. Maravilha, não tem problema nenhum. Agora, se você não tem esse desconforto, quer excluir apenas por excluir, por que você vai fazer isso? Qual é o motivo? Qual é o objetivo? Não faz sentido você excluir, tá? E se você tem essa intolerância, sente gases e tudo mais, fica inchada, mas gosta de comer, então consuma menos, uma quantidade menor. Porque você diminuindo a quantidade, você não vai ter essa sensação ruim. Não vai ter essa sensação de gases, de flatulência, de inchaço, tá? Então, tudo é o que a gente trabalha sempre. Equilíbrio e moderação. Lembrando que se você tem alergia, lógico, você vai excluir da sua dieta. Porque se você consumir, você
você vai realmente passar muito mal. Se você tem intolerância, você vai consumir com moderação, sem exageros. Se você não tem nada, você vai continuar consumindo com moderação, com equilíbrio, sem exageros. Porque a base da dieta, a base do emagrecimento é o equilíbrio. A gente não vai exagerar em nenhum alimento, em nada. Aí eu recebo assim lá na minha caixinha de perguntas: o glúten e a lactose é ruim para o processo de emagrecimento? Pense aí com o que eu acabei de falar. Você acha que ele é ruim? Ele vai prejudicar a sua perda de peso? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Não, gente, o glúten e a lactose não é ruim no processo de emagrecimento, não é o vilão, tá? Às vezes a gente coloca lá o carboidrato como um vilão, coloca lá um leite como vilão, achando que se a gente excluir esses alimentos, a gente vai emagrecer. Se você tirar tudo da sua vida, você vai emagrecer. Por quê? Porque você não está consumindo calorias. E não porque o glúten e a lactose são alimentos que engordam ou emagrecem. Nenhum alimento vai te engordar em específico e nenhum alimento vai te emagrecer em específico. É igual eu sempre falo, não é um lanche aleatoriamente que vai te engordar e não é um brócolis que vai te emagrecer. Por isso que eu bato na tecla do equilíbrio e a moderação. Então, se você é aquele tipo de pessoa que tirou tudo, tirou pão, tirou leite, tirou tudo, tá vivendo à base de salada e frutas, sim, você vai emagrecer, porque o seu consumo de calorias está muito baixo. Mas até quando você vai levar isso? Isso aí é algo muito restrito. E algo restrito não vai dar certo para o resto da sua vida. Aí, quando você passar a consumir um pão, um leitinho, aí você vai aumentar um pouco do seu peso, você vai falar assim: nossa, tá vendo? Ó, se eu não tivesse voltado a consumir glúten, se eu não tivesse voltado a beber leite, eu não teria ganhado peso, eu não teria engordado, colocando esses alimentos como vilão da história. Gente, não é. A minha alimentação, ela é maravilhosa e eu consumo de tudo, inclusive pão e leite. Eu sei que comigo em específico eu preciso diminuir a quantidade do leite, porque hoje em dia eu tenho esse desconforto. Mas, gente, eu bebia muito leite. Se deixasse, eu bebia 3 copos por dia. Então, realmente, 3 copos por dia ia me dar um desconforto. Tava vivendo de leite, né? Parecia um bezerro. E aí, um copo é o suficiente. Se eu exagero, quando eu exagero, eu até sei que a minha barriga vai ficar estufada. Porque eu desenvolvi não desenvolvi, né? Não é intolerância. Mas, igual eu falei pra vocês, a enzima lactase vai diminuindo. Então, tá tudo bem, é normal. Só que eu não vou excluir esses alimentos da minha vida. A gente pode, sim, fazer estratégias alimentares onde a gente tira por uma semana e coloca outros alimentos, fazendo adaptações. Existe o pão sem glúten, existe um leite sem lactose. Existem sim essas mudanças que a gente pode fazer por um período estratégico, por algum motivo. Agora, consumir esses alimentos sempre, pra quê? Se você é uma pessoa que não tem alergia nenhuma, aí você vai viver comprando um pão sem glúten, às vezes um pão mais caro, um leite sem lactose, um leite bem mais caro. Então você vai estar gastando muito, achando que esse é o problema do emagrecimento, achando que esse é o vilão. Então, não é por aí que funciona nada em relação ao emagrecimento. E aí você fala assim: nossa, gastei demais, nossa, não tô comendo nada que eu gosto, nossa, fazer dieta é difícil. Então não é, gente, não é. Para de colocar os alimentos como vilão de alguma coisa, como vilão do processo. Você está errando em outras áreas, em outras partes, só que você está colocando a culpa nesse tipo de alimento. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquele outro. Então para com isso, comece a colocar a culpa em você, tá? Não terceirize a culpa no processo de emagrecimento. Então entenda que o leite e o glúten e o pãozinho, ele não é um vilão. Você não precisa excluir ele da sua vida para emagrecer. E outra,
Não existe aquela história de, se eu comer o pão à noite eu vou engordar. Gente, o pão, o glúten, não sabe se está dia ou está à noite, tá? Não, isso não faz diferença. Então, para de inventar essas abobrinhas, essas desculpinhas que não vão te levar a nada. Você precisa entender como funciona para as pessoas que têm alergia ao glúten e à lactose e como funciona para uma pessoa normal. A pessoa normal vai consumir o glúten, vai consumir a lactose, não vai sentir nada, nenhum desconforto. Mas nem por isso a gente precisa exagerar nesses alimentos. Então é porque eles fazem mal. Não, gente, porque a gente não exagera em nenhum alimento. Em nada, não é porque é saudável que a gente vai exagerar. Não é porque a banana é saudável que você vai comer 20 bananas por dia. Entenda essa diferença. Então, o glúten e a lactose não são vilões no processo de emagrecimento, tá? O que a gente precisa saber é como a gente está comendo, de forma certa e de forma errada. Exatamente isso. Então, se você, recapitulando aqui para vocês entenderem, se você tem alergia, você vai excluir. Sim, vai eliminar o máximo que você puder. E a lactose, quando você consumir, você vai comprar na farmácia a lactase, até o próprio médico indica, porque essas pessoas geralmente elas fazem um acompanhamento, até o próprio médico indica e pronto. Se ela for consumir, ela compra a enzima e tá ok. Se você tem uma leve intolerância, diminui a quantidade, cuidado, o horário que você vai comer, onde você está, se você está na rua, se você está em casa, porque você pode ou não ter um desconforto. Então, diminuindo a quantidade, você vai evitar esse desconforto, certo? Se você é uma pessoa que não sente nada, não tem nenhum desconforto, você pode consumir normal, mas nem por isso você vai consumir de forma exagerada, porque a gente não consome nada, nenhum alimento de forma exagerada, certo? Eu tenho pacientes que faziam dietas assim, por conta, restringindo tudo. Tirou glúten, tirou lactose, estava assim infeliz. Infeliz, porque, igual eu, existem pessoas que gostam de um leitinho, que gostam de um pãozinho. Se comer bem, comer de forma prazerosa, é algo que nos dá uma sensação maravilhosa, qual que é o motivo de você excluir isso da sua vida? De você tirar? De você não consumir as coisas que você gosta? Não tem motivo. Faz sentido pra você, gente? Faz sentido o que eu tô falando? Faz, pensa um pouquinho aí, analisa. Se você também já fez algo desse tipo, já tirou alguma coisa que você gosta muito, achando que aquele alimento era o problema e sentiu uma super falta, porque comer é gostoso, né? Comer alimentos saborosos ainda, aqueles que nos dão essa sensação de prazer e bem-estar é maravilhoso. E a gente pode sim comer com equilíbrio e moderação. Então, se você é uma pessoa que você gosta do seu pãozinho, que você gosta do seu leitinho, sim, consuma. Ele não é o vilão. Ele não vai te emagrecer ou te engordar. Pode consumir tranquilamente, mas sem exageros. Qual seria uma forma errada de você estar consumindo? Se você for no café da manhã, pão com leite, no lanche da tarde, pão com leite e na hora de dormir, pão com leite. Gente, de manhã, de tarde, de noite, comer pão e leite, ou pão e iogurte, ou sei lá, bolo e queijo, bem assim, de manhã, de tarde, de noite, de forma exagerada, não vai ser legal. A gente precisa realmente variar os alimentos. Um iogurte com frutas, um pãozinho com manteiga, que mais? Um queijinho com banana que fica uma delícia. A gente tem que aprender a escolher os nossos alimentos. E eu falo muito isso para os meus pacientes. A gente tem que ter variedade, gente. Variedade, porque assim você consome tudo que você gosta. Mas eu quero comer a mesma coisa todos os dias. Ok, pode comer a mesma coisa todos os dias. Eu também basicamente como a mesma coisa todos os dias. Mas você não vai tomar pão com leite de manhã, de tarde, de noite. Aí também já é um exagero. Você já vai estar passando as suas calorias.
tá? A sua quantidade de calorias. E aí, se você estiver passando, você não vai estar em déficit calórico e vai aumentar seu peso. Então, esse é o problema do emagrecimento. Você não está em déficit calórico, mas isso não é culpa nem da lactose e nem do glúten. Então, qual seria a forma correta de colocar esses alimentos na sua vida? Quantidades menores, tá? Se você quer tomar um leite, toma uma xícara de leite, come o seu pãozinho de manhã, vamos supor que você gosta de comer de manhã. Toma uma xícara de leite e o seu pãozinho. No lanche da tarde, já escolha um outro alimento, um alimento mais proteico, um alimento que vai te trazer mais saciedade. Quer um iogurte ou quer um queijo? Ok. Mas coloca uma fruta, coloca uma castanha, coloca algo para te dar mais saciedade. Isso aí vai fazer total diferença na sua vida. Isso aí não vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então, a culpa é do glúten ou da lactose, por você não estar emagrecendo? Ou a culpa é do exagero? Ou a culpa é das escolhas erradas que você está fazendo? Ou a culpa é de algo que você está deixando de fazer? Então não adianta a gente culpar um alimento específico, porque é igual eu falei no começo do vídeo, não é nenhum alimento que vai te engordar e nenhum alimento específico que vai te emagrecer. E falando assim, Liz, mas como eu descubro se eu tenho uma alergia ou se eu tenho uma intolerância? Para mim saber, regrar minha alimentação. Gente, a alergia, ela vai vir com sinais e sintomas bem fortes, tá? Você não vai simplesmente ter um mal-estar. Na alergia, você vai realmente passar mal. Ela pode dar até febre, dor abdominal, cólica, diarreia ou constipação, depende da pessoa, mas vômito, que mais que pode dar? Gente, enfim, tonturas, esse tipo de sintoma. E os sintomas vêm bem forte, tá? Vem com uma sensação muito ruim mesmo. Então, se você consome algum alimento, ou com glúten ou com a lactose, e você tem esse desconforto, aí você precisa descobrir qual é a sua alergia. Se seria a doença celíaca, que é a alergia do glúten, ou a alergia à lactose. Então, ela vai vir com esses sinais e sintomas bem fortes. Você vai passar muito mal. E isso é praticamente de imediato. É logo após 30 minutos, até 2 horas que você comeu, você vai estar passando muito mal. Isso aí é uma pessoa que tem alergia. E por que você passa mal? Porque o seu corpo não está digerindo aquele alimento. Então, você tem uma alergia, tá? Agora, na intolerância, é aquele sintoma mais leve que eu te falei. Você vai ter um leve estufamento abdominal, vai ter gases, vai sentir aquele desconforto realmente no seu abdômen, que é o que eu sinto quando eu exagero no leite. Eu sinto que minha barriga realmente estufa e parece que ela tá grande. Então é uma sensação ruim, de barriga estufada, de barriga grande, de você olhar e falar assim, meu Deus, que coisa ruim. E às vezes essa pessoa que ela tem intolerância, ela fica com gases o dia todo, gente. Só que isso aí é uma intolerância, você não está passando super mal, você está tendo um desconforto. Então passar mal é uma coisa, ter um desconforto é outra. E nesse do desconforto, daí a pouco, mais tarde ou no outro dia, depende do indivíduo, porque tudo vai depender de cada um, cada organismo funciona de um jeito. Mais tarde ou no outro dia, tá tudo bem, tá? Acaba essa sensação ruim, acaba os gases, acaba o estufamento e ponto. Se você não exagerar de novo, porque aí se você exagerar, você vai ter essa sensação novamente. Mas você não precisa excluir da sua dieta se você tem essa intolerância. Só diminui a quantidade. Eu já sei quando eu vou tomar leite de novo, que eu já tomei de manhã, eu falo assim, nossa, eu não deveria estar tomando. Eu tomo de teimosinha, eu já sei até tudo que vai acontecer. Mas quando eu tô fazendo tudo certinho, bonitinho, eu não consumo e não tenho esse desconforto.
Então, você precisa analisar os alimentos que você come e conhecer o seu corpo, conhecer o seu organismo, certo? Eu falo isso sempre para os meus pacientes. Quando você está comendo, presta atenção no que você está comendo. Identifica o que você está comendo, para você realmente saber como é e como não é o seu corpo, como é e como não é o seu organismo. Gente, uma pessoa que tem alergia, pô, se ela for sair e tomar um sorvete, ela vai passar muito mal. Às vezes ela não consegue chegar no banheiro, porque passa muito mal mesmo. Agora, se você já sabe que você tem um problema em relação a isso, o que você vai fazer? Você vai evitar, né? Você não vai fazer isso principalmente fora de casa. Se você é aquela pessoa que tem um desconforto grande, que se sente muito mal, você também não vai fazer isso a qualquer horário, não vai fazer isso fora de casa. E vai começar a analisar a quantidade que você tem que comer para não ter esse desconforto, porque ele é ruim. Nossa, é péssimo você ter aquela sensação de gases o tempo todo. Imagina se você está na rua, se você está passeando. Então, por isso é importante você entender o seu organismo, entender os alimentos que você está comendo, entender o que está acontecendo. Porque existem pessoas que vão comer de tudo e não vão sentir nada na dica de nada. Mas mesmo assim, você não precisa excluir o alimento colocando ele como um vilão. Então, o glúten, o pão, a cevada, né, o trigo, ele é um alimento que ele pode ou não te causar um desconforto. E quem tem alergia, tem. Alergia. Quem não tem, gente, não tem. Você só vai excluir se você tem uma doença celíaca. Então, para de começar a colocar esses alimentos como vilão. Eu fico doida com isso. Ele não é um vilão. E ponto. Se você é celíaco, tem a doença celíaca, que é alergia ao glúten, ok. Sim, você vai realmente excluir da sua vida. Só que se você não tem, você não precisa excluir. Aí a gente vai adaptar conforme o seu corpo. Se você tem uma leve intolerância ou não. Ok? Agora, a lactose, se você tem uma alergia de realmente passar mal, sim, você vai excluir. E até então você vai excluir, porque você não vai querer sentir aqueles sinais e sintomas. Porque são fortes mesmo, gente. A dor é terrível. As pessoas que têm essa alergia, elas sofrem. Elas sofrem muito se elas consumirem um alimento assim. Porque é dor. Que dor que é gostosa. Nenhuma dor é boa, né? Nenhuma dor é gostosa. Agora, quando a pessoa ela só tem apenas uma leve intolerância, a gente vai lá adaptando, vai lá moderando, né? O consumo, moderando a quantidade. E nem por isso, nem por não ser um alimento vilão, você também não precisa comer todos os dias. Ah, Elis, eu quero comer um dia ou outro, não quero colocar na minha dieta diariamente. Tudo bem, tá tudo certo. Você não é obrigado a comer esses alimentos todos os dias. A gente tem vários alimentos que a gente pode sim substituir. Então você não precisa beber leite todos os dias, não precisa comer pão todos os dias. Eu já passei sim uma semana sem comer pão, mas porque eu não queria. Tá? Eu não estava com vontade de comer pão. Estava comendo tapioca. Ah, mas a tapioca é carboidrato. Yes, a tapioca é carboidrato, porque eu estava comendo carboidrato. Ela não é vilão. A diferença da tapioca para um pão, gente, é que a tapioca não tem glúten, mas a quantidade de calorias é a mesma coisa, praticamente, basicamente a mesma coisa. Então, às vezes, você aí que está trocando um pão por uma tapioca, achando que isso vai te ajudar no processo de emagrecimento, você está trocando 6 por meia dúzia. Aí você está deixando de comer o pão que você tanto ama para comer a tapioca. Em relação a calorias, não faz sentido nenhum. Agora, se você é uma pessoa que tem intolerância ao glúten e quer evitar por um tempo, que não quer ter essa sensação de inchaço, ok, sua escolha está maravilhosa. Mas se você estiver trocando isso devido ao fato de calorias, desculpa, gente, mas é a mesma coisa e eu preciso falar a verdade, tá? Então, analise o que você está comendo, analise a quantidade que você está consumindo, comece a colocar na sua cabeça que os alimentos não são vilões. Não existe alimento bom, alimento ruim, alimento que engorda, alimento que emagrece. Não é isso que vai fazer diferença na sua
vida? Ah, então você quer me falar que sorvete é bom? É saudável? Não, não falei isso, mas é gostoso. E aí você vai excluir totalmente da sua vida, por quê? Porque engorda? Se esse é o seu pensamento, mas eu te falo que se você consumir esporadicamente com moderação, quando você tem vontade uma vez ou outra, não é isso que vai fazer diferença no seu processo de emagrecimento. Emagrecimento, gente, é constância, é rotina, é o que você faz todos os dias, é disciplina. É isso que vai te dar o seu resultado. Não colocando o alimento como vilão, não colocando desculpa em algum alimento, não excluindo tudo da sua vida porque engorda. É igual eu falei, se você excluir, sim, você vai emagrecer. Porque você está deixando de comer calorias. Não porque o alimento faz mal, não porque o alimento engorde, não porque é o alimento que vai fazer você ganhar peso, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Entender que o leite, né, a lactose e o glúten não são vilões da dieta, não são vilões da alimentação. Então, se você está sofrendo porque você está cortando todos esses alimentos que você gosta, pare de sofrer. Você não precisa disso. Aprenda a comer com equilíbrio e moderação. Eu te ensino isso. E aí você vai conseguir ter o seu objetivo atingido, ter o seu processo de emagrecimento e, o mais importante, manter isso, que é sensacional. Beijo, gente! Até mais e leva essa dica com você. Não precisa excluir esses alimentos da sua vida. Eles não são vilões, beleza?